Boa tarde, pessoal. A aula de hoje aqui a gente vai seguir aqueles mesmos combinados que a gente já fez em outras aulas. Então, para quem entrou depois, não esqueça de colocar o nome e a série aí no chat. Basta colocar uma vez só e evitar o chat para ficar conversando sobre outros assuntos, tá bom? Finalzinho da aula vai ter um tempo para vocês terminarem, quem ainda não fez, aquela atividade ainda da semana 6, a semana de estudos intensivos, que foi uma lição que eu e o professor Eliezer passamos juntos. Então, quem ainda não fez aquela lição, que já faz um tempão, eu mando para vocês o link no grupo no final da aula para fazer lá a lição, tá bom? E aí vamos para a aula de hoje. Só que como eu já tinha avisado, antes da aula nós vamos fazer um jogo. Esse jogo se chama Timeline, é um jogo que refere a invenções. Essa palavrinha aí, timeline, é uma palavra em inglês, né? Se referindo à linha do tempo. E linha do tempo é algo que a gente estuda na aula de história. Qual vai ser o objetivo desse jogo? A gente vai tentar organizar as cartas do jogo em uma linha do tempo cronológica. Então tem aqui, ó, essa daqui é a empresa de onde eu peguei os jogos. Inclusive tem alguns jogos dessa empresa que tá lá no nosso site da escola, vocês podem olhar depois. E esse daqui é o jogo que a gente vai jogar hoje, que é o jogo do Timeline. Aí agora aqui, a primeira cartinha que a gente vai usar como base vai ser essa, e ela já tem aqui o ano da invenção dela, né? Já está aqui aberta pra gente, porque vai ser a nossa primeira carta. Então a primeira carta vem já virada pra gente saber o ano. Agora, então vocês estão vendo aqui que a gente está falando da invenção da máquina de escrever. Tá aparecendo aqui pra gente que a máquina de escrever foi inventada em 1714. A primeira carta que nós temos é essa, a invenção da máquina de escrever, e a gente vem aqui para começar o jogo. A nossa primeira carta que a gente vai precisar encaixar na linha do tempo vai ser essa daqui, a invenção do globo terrestre. Aí a pergunta é: foi inventado antes ou depois da máquina de escrever? Se você acha que essa invenção, o globo terrestre, aqui parecendo aula de geografia, né? Já do jeitinho aqui para a gente poder girar o globo e fazer o estudo, essa invenção foi feita antes da máquina de escrever, a gente tem que colocar do lado de cá, que é antes. Se você acha que foi inventada depois da máquina de escrever, a gente vai deixar do lado de cá, que é depois. E aí eu quero saber, vocês acham que é antes ou depois? Pode abrir o microfone para falar. Eu acho que é depois. Antes. Eu acho que é depois. Tem aluno achando que é antes, aluno achando que é depois. Depois. Beleza, vamos descobrir. Vamos descobrir aqui então o resultado dessa. Peraí que vai ter mais cartas, tá? Para mim a resposta aqui é depois. Por que você acha que é depois? Porque é depois que passou. Eu acho que é depois. Porque assim, ó. Os homens foram para a Lua vendo que a Terra era redonda. Por isso que eles conseguiam ver que era redonda. Mas como em 1714 nem tinha foguete, como que ele sabia que a Terra é redonda? Foi inventado antes da máquina. Vamos fazer assim, ó. Vamos ver qual é a resposta que tá aqui no próximo slide e eu já explico para vocês. Eu acho que é porque a máquina de escrever também é uma evolução maior, né? Então eu acho que foi antes mesmo. Eu acho que foi depois, porque, tipo, ele não sabia o lugar certo, tipo, onde era tal lugar, tipo, aqui. Isso. Calma aí. Pode falar, João. Eu buguei. É tipo, ele sabia como mapear, então pra mim, isso foi escrito depois, tipo, a máquina de escrever, eles, tipo, fizeram, tipo, um mapa, só que a escrita, depois recriaram em um globo. Tá. Vamos ver então aqui a resposta. Vou passar para a gente ver a resposta e aí eu explico para vocês, tá bom? Então vamos lá, descobrir se é antes ou depois. Presta atenção na data que vai aparecer. A invenção do globo terrestre foi em 1492. Foi antes da máquina de escrever.
Aí, o que eu percebi que os alunos falaram, que a questão do foguete para conseguir realmente visualizar o planeta redondo, e também falaram aí sobre as descobertas dos continentes, né? Acho que era isso que o João estava tentando explicar. Realmente, a descoberta dos continentes foi acontecendo aos poucos, mas a consciência, saber que o planeta era redondo e representá-lo em um globo terrestre, foi algo que aconteceu aqui em 1492, porque foi uma consequência daquele período que nós estudamos do Renascimento. Então, quando eles tiveram o renascimento científico, mesmo o Kelvin, mesmo ainda eles não tendo tecnologia suficiente para ir até a Lua, para ir até o espaço sideral e verificar, né, o planeta redondo, eles já tinham estudos que traziam essa informação. Isso, a invenção do globo terrestre, algo que veio antes da máquina de escrever. Mas calma que tem mais cartas aí para a gente julgar. Próxima cartinha. Aqui, ó. Acho que essa daqui tá mais fácil. A introdução da agricultura. Quando o ser humano desenvolveu essa técnica. E aí, onde você acha que se encaixa a agricultura na nossa linha do tempo? Agora a gente já tá com duas cartinhas. Você acha que ela vem onde? No meio, aqui, depois, antes? Pode falar aí a opinião de vocês. Antes, muito antes. Muito antes, professora. Bem antes, muito antes, né? É a aula do sexto ano, isso aí. Então, essa daqui facinho, olha só. Bem antes, igual vocês falaram. A Eita lasqueira. próxima carta. Vamos ver se é fácil ou se é difícil. Invenção da TV a cores, televisão a cores. Depois. Vai pensando aí. Depois, professora. Depois. Vocês acham que é depois? Sim, professora, porque com certeza é suficiente nem para Com fazer o certeza. foguete. 83? Minha mãe é 83 anos. Vamos lá então, vamos descobrir. Olha aqui, a TV a cores, 1938. Mas realmente a nossa linha do tempo, ó, tá aumentando. Veio aqui depois da máquina de escrever. Vamos para uma próxima carta. Ah, essa daqui é fácil também, hein? Ah, professora. E aí? Bem antes. Daí é fácil. Eu acho que ela... Acho que é antes da agricultura. Antes da agricultura até? Antes da agricultura, sim, tá certo. Professora, eu não sei se esse... Ah, não, é antes da agricultura. Por que vocês acham que é antes da agricultura? Professora, eu aprendi isso, professor. Tipo, as pessoas eram primitivas, sobreviviam carne. Teve uma explicação que você fez lá que antes eles faziam alguma coisa antes da agricultura. Eu esqueci o nome. Mas a caça. A caça. Eles se mudavam como quando acabavam os animais, alguma coisa assim. Isso, eles eram nômades. Isso mesmo. Aí, é um bom... As rupestres, elas representavam, acho que a comida que eles achavam, né? O que eles fizeram no dia, entendeu? É, o dia a dia. Agricultura, aí não precisavam matar todos os animais assim, né? Porque eles teriam o plantio. Olha só, isso daí que vocês falaram ajudou até a saber onde fica a carta, porque aqui, por mais que a imagem não esteja muito boa, dá pra gente ver que essa pintura rupestre, eles estão representando uma caça. Então, isso daí que vocês falaram fica bem explicado, né? Se eles já sabem agricultura, então deve ser antes. Vamos olhar aqui a resposta. Ó, aí mesmo, pintura rupestre antes da agricultura. Parabéns para vocês. Por enquanto, acho que a única que vocês erraram, e não foi todo mundo que errou, foi só alguns, foi esse daqui. Mas aqui o que importa não é errar ou acertar, é a gente estar aprendendo. Aí prestem bastante atenção na próxima carta, que eu quero ver se vocês vão saber. A invenção da prensa gráfica. Mas antes ou depois do quê? Vamos pensar. Depois da máquina de escrever do Globo. Antes do Globo, eu acho. Eu acho que não, eu acho que foi depois da máquina de escrever. Depois da máquina de escrever, antes da... assim, vamos por calma. Vamos assim, antes da pintura rupestre? Não. Não, né? Vai ser antes, vai ser aqui, ó, antes da agricultura? Não, também
Também não. Aqui, antes de 1492, será que foi? Não. Bem, vamos deixar como um talvez, porque eu vi que teve aluno que falou que acha. Não é certeza. E aqui, entre 1492 e 1714. Depois de 1000. Mas eu vi que teve aluno que antes falou que poderia ser aqui. Quem acha que é aqui? Eu tenho uma explicação. Tem uma explicação? Eu acho que foi depois, porque senão não deveria existir essa máquina de escrever. Tem uma invenção da prensa gráfica. Ô, João. Ô, João, então vamos fazer assim. Guarda aí sua explicação e deixa eu ver aqui. Os alunos que falaram que acha que é aqui, depois da máquina de escrever. Qual é a explicação? O que vocês acham que é depois da máquina de escrever? Para mim, não seria necessário ter uma máquina de escrever, já que você tem uma prensa gráfica. Tá. E Caio, o que você ia falar? Seria alguma coisa para escrever para depois imprimir em vários papéis, né? Primeiro alguma coisa para escrever, para depois imprimir. E Caio, você ia falar alguma coisa? Que tá aí com o microfone aberto? Eu acho que ela vem depois da máquina de escrever. Tá. Vamos ver aqui o resultado. Acho que era... Vamos lá. Também acho que eu devo escrever. 1, 2, 3 e... Olha só onde ele apareceu. Antes até do globo terrestre. Né? Nada a ver. Nada a ver. Vamos entender então o porquê disso tudo, tá? Pessoal, eu tinha falado que antes de começar a aula que a gente ia fazer esse jogo. A gente vai iniciar a aula a partir dessa informação aqui. Vocês vão entender o porquê que essa informação é importante para a nossa matéria de hoje. Mas olha só qual é a nossa matéria de hoje. A nossa matéria de hoje vai falar sobre reforma e contra-reforma religiosa. E o porquê que eu vim falar sobre prensa gráfica com vocês, sendo que o assunto é sobre religião. O que uma coisa tem a ver com a outra? E essa pergunta, ó aqui, gente, para quem não conseguiu ver direito naquela imagem, isso daqui é a prensa gráfica. Isso daqui teria a altura mais ou menos de um ser humano já adulto, de um homem e de uma mulher adulta, até um pouco mais alto. E eu comecei a aula falando sobre isso e dando destaque sobre essa invenção, porque ela é importante de alguma forma. E por que ela é tão importante? Por que vocês acham que está relacionada à nossa aula de hoje, que é sobre religião? Duas perguntinhas aí que não são fáceis de responder, mas não tem problema vocês tentarem. Mesmo se errar, vale a tentativa. Quem quer tentar responder isso daí? Pode falar. Vamos pensar por um caso aqui, ó. Falando de religião, a Bíblia. A Bíblia é um livro muito grande, é uma questão enorme. Tá. Então, seria muito difícil, reescrever aquele livro, entendeu? Seria melhor se isso fosse uma máquina que trabalhava automaticamente para você, entendeu? Tá, então você acha que deve estar relacionado à Bíblia. Mais algum aluno quer falar? Vai fazer assim, gente, agora vai ser aquela parte da aula que eu vou tentar mostrar para vocês um vídeo. Se a gente trouxesse alguém da Idade Média para os tempos atuais, provavelmente veríamos uma pessoa totalmente confusa ao ver tantas coisas incompreensíveis aos seus olhos. E ao fazer esse tipo de exercício de pensamento, é comum a gente imaginar essa pessoa se deparando com computadores, automóveis e aviões. Mas uma das coisas que eu acho que seriam tão impressionantes quanto seriam as bibliotecas. Até metade do século XV, livros eram escritos à mão por monges especializados, fazendo deles algo caro, raro e restrito em boa parte ao uso religioso. Em 1455, Johannes Gutenberg trouxe à vida uma máquina que revolucionou o modo como os seres humanos lidam com informação. A chamada prensa de tipos móveis utilizava pequenos blocos com letras gravadas em relevo que poderiam ser arranjadas quantas vezes fossem necessárias para imprimir rapidamente centenas ou milhares de páginas de livros. Era só montar a página letra por letra, espalhar a tinta, colocar o papel e usar uma prensa para garantir o contato de toda a extensão da folha.
Mas Gutenberg não foi o total responsável pela criação da técnica de impressão por trás do funcionamento da máquina. Pinturas rupestres com mais de 35 mil anos já utilizavam áreas negativas e positivas para criar formas. Nesse caso, simplesmente borrifando a tinta por cima da mão. E centenas de anos antes da invenção, monges chineses entalhavam blocos de madeira para imprimir imagens e textos. Mesmo a ideia de criar letras individuais não era nova, o conceito já tinha sido utilizado na China durante a dinastia Song e em outros lugares da Ásia. Mas nenhuma dessas técnicas era eficiente o suficiente para ser utilizada em grande escala ao redor do mundo. Com a sua experiência como ourives, Gutenberg desenvolveu uma técnica para criar os tipos usando uma linha metálica com chumbo. E apesar de uma máquina que simplesmente pressiona um bloco de metal com tinta contra o papel não parecer algo tão impressionante assim, as coisas que aconteceram depois dela com certeza são. A prensa de tipos móveis se espalhou como um vírus pela Europa, levando a um crescimento gigantesco no número de impressões anuais, o que consequentemente elevou o número de adultos alfabetizados. Isso trouxe mudanças na religião. Agora, livros sagrados não eram restritos somente à igreja. A acessibilidade levou a novas interpretações e a facilidade na propagação dessas ideias permitiu grandes mudanças, como a Reforma Protestante. Jornais e revistas surgiram como uma nova forma de mídia que podia agora ser constantemente publicada a custos baixíssimos. A prensa de tipos móveis ainda permitiu a criação de uma comunidade ainda maior de cientistas, que agora podiam facilmente divulgar seus estudos e resultados em publicações especializadas, facilitando o fluxo de informações e permitindo uma troca muito mais eficiente de conhecimento. A invenção de Gutenberg, apesar de simples, foi um passo importante em direção à democratização do conhecimento. A frase normalmente associada a Isaac Newton tem tudo a ver com isso. Se vi mais longe é porque me apoiei nos ombros de gigantes. A gente pode, de certa forma, traçar de volta a origem toda a tecnologia que nos cerca à prensa de Gutenberg. O gigante no qual nos apoiamos hoje é feito de séculos de publicações que não poderiam existir se não fosse essa invenção. Vocês viram como que funcionava aquela máquina da prensa? Era como se fosse um carimbo gigante. Então eles pegavam aquela parte de metal, colocavam as letras, passava tinta e prensava, por isso que é prensa. Prensava no papel para poder sair lá a escrita. E vamos trazer agora, finalmente, né, para o conteúdo de fato da nossa aula de hoje. Como eu tinha falado aqui para vocês, olha só, esse daqui é o assunto da nossa aula. Vocês prestaram atenção ali no vídeo, alguns alunos que conseguiram ouvir um pouquinho melhor, conseguiram ver qual é o nome do cara que inventou a prensa? Jonathan alguma coisa. O sobrenome dele é Gutenberg. E chegou uma hora que mostrou até uma fotinho dele. Se vocês olharem aqui, ó. Pegar. Se vocês olharem aqui com atenção, ó. Tem aqui o nome dele, a foto e até um exemplo aqui da invenção dele. E isso daí está diretamente relacionado, né, à invenção da prensa com a nossa aula de hoje, que é dessa reforma e contra-reforma religiosa. Um dos motivos por aquilo que o Lucas tinha falado aí sobre a Bíblia e o porquê que isso foi tão importante. Porque pelo que foi falado aí no vídeo, né, que ficou claro para vocês, antes dessa invenção da prensa móvel, só quem tinha acesso ao conhecimento no geral e também até mesmo à Bíblia, que a religião era tão valorizada naquela época, eram pouquíssimas pessoas muito estudiosas, que normalmente não era classe pobre, né? Era a classe mais rica, que tinha acesso a esse conteúdo. E quando veio a prensa móvel, isso democratizou o conhecimento. Então, pessoas que antes não tinham acesso a esse conhecimento passaram a ter. E aí, trazendo agora, vamos começar a focar na aula de história, para vocês pensarem no seguinte: mais pessoas têm acesso a conhecimento, as pessoas têm interpretações diferentes. E interpretações diferentes faz as pessoas trazerem debates, e muitas vezes esses debates causam
transformações. Vamos entender aqui o conteúdo. Ó, habilidade de hoje. A habilidade de hoje está aqui para vocês identificarem, né, relacionar, vincular a reforma religiosa, que a gente vai estudar, com a contra-reforma. Duas coisas aí que nós vamos ver. E isso daí acontecendo na Europa e, consequentemente, na América. Primeira coisa, não precisa anotar, mas vamos entender o tema. Reforma. A reforma é o ato ou efeito de reformar, mudar alguma coisa, transformar alguma coisa. E protestante? O que é protestar? O que é protestante? E aí? Você protestar alguma coisa? Você debater alguma coisa? Debater, protestar, vamos ver aqui a definição. Lutar por algo que você acha certo. Lutar por algo que você acha certo, ótima definição. A palavra protestante, ela vem do latim, dessa outra palavra aqui, e o significado dela é uma declaração pública. Então, é você falar para que todo mundo possa ouvir, né, ser público, alguma opinião sua, talvez aquilo que você acha que é certo. E religiosa é porque tem a ver com religião. Vamos aqui para o nosso próximo slide. Olha lá, mais uma vez aqui a prensa aparecendo. E do mesmo jeito que eu falei para vocês que tudo na aula de história existe uma causa e uma consequência, o que causou aí o que motivou, né, o que levou a acontecer a reforma protestante. Podem fazer o seguinte, ó, antes de eu começar a explicar, aí no caderno que vocês estão para fazer as anotações, podem anotar aí as causas, tá bom? Por favor. Aí eu dou um tempinho para poder explicar. Todas as causas? Pode resumir, pode copiar as palavras que estão. Uma das coisas que motivou a reforma protestante foi o próprio movimento renascentista, o próprio movimento do Renascimento foi algo que motivou a reforma protestante, porque a gente já viu várias vezes que o Renascimento trouxe novas ideias, novas formas de enxergar o mundo, então as pessoas começaram a julgar de formas diferentes aquilo que antes eles achavam certo, principalmente aquilo que era dito como verdade na igreja. O surgimento da imprensa, né, que é a prensa gráfica, que a gente já viu bastante aqui sobre isso, e já entendeu como isso daqui foi bom, essa invenção foi boa para o acesso ao conhecimento. O fator econômico sempre vai estar relacionado à questão do dinheiro, principalmente porque quando a gente fala de religião, a gente está falando daquela classe social que a gente chama de clero. Muitas vezes a gente mostrou na Idade Média a representação do clero. Deixa eu até mostrar aqui para quem não lembra. A gente mostrava a representação do clero lá na pirâmide, olha só, naquela pirâmide social, o clero vindo aqui em cima, muitas vezes acima até do rei ou junto com o rei, né? E por quê? Porque o clero era muito influente, tinha muito dinheiro. E o clero é a parte religiosa da sociedade, que deveria, no caso, cuidar da religião, mas que durante a Idade Média teve bastante influência na parte econômica também. Então, ó, daqui a pouco eu vou falar sobre isso daqui mais uma vez. A centralização do poder. Deixa eu ver, a Ana do 7º C, tá? A Ana teve um dia aí que veio me mandar mensagem para perguntar sobre isso. Então, vou falar já aqui para todo mundo e depois a Ana vê também. A centralização do poder. A centralização do poder, ela trouxe mais autoridade para o rei. Então, quando eu falei aqui para vocês que o clero, durante a Idade Média, ele vinha até mesmo acima do rei, foi algo que entrou em rivalidade durante esse período da Idade Moderna que a gente está estudando. A igreja, que antes estava vindo até mesmo acima do rei, começou a perder o poder e a influência, e quem começou a ganhar mais importância foi o rei. O crescimento da burguesia, uma outra classe social que a gente já estudou, que também foi uma classe que surgiu daqui da classe mais baixa, né? Que era lá dos camponeses, dos servos.
e aí surgiu a burguesia, então ficou aqui a nobreza, a burguesia e a classe pobre, né? A classe dos camponeses e dos servos. E essa mudança, né, essa transformação, ela acabou gerando ali começou a evidenciar algumas falhas na sociedade. E uma dessas falhas que a gente conhece até hoje é essa daqui, a tal da corrupção. A corrupção. Lembra que eu falei que eu ia falar mais uma vez essa parte? O fator econômico, a parte do dinheiro. O que o clero tinha de dinheiro, ou o que o clero tinha de poder e de influência, começou a ser mostrado para a sociedade de uma maneira corrupta. Vocês vão entender o porquê, tá bom? Vou explicar essa parte aqui agorinha para vocês para ficar de um jeito melhor. Olha só o que é a corrupção ali dentro da igreja na Idade Moderna, que a gente está estudando. Algumas práticas, algumas ações da igreja, elas eram ações que não eram corretas, não condizia com aquilo que a religião realmente deveria passar. Como, por exemplo, a venda do perdão. Olha o que eu quero que vocês anotem aqui. Anotem, por favor, as palavras que estão em destaque. Não precisa copiar tudo, anota as palavras que estão em destaque. Vai prestando atenção na minha explicação. E aí vocês podem fazer anotações a lápis mesmo, com o que vocês entenderem do que eu vou explicar. E aí não precisa ficar copiando tudo, vocês só pegam a explicação. Então aqui a gente está falando de algumas atitudes que a igreja tinha que não eram atitudes corretas. Uma dessas atitudes a gente chama de indulgência. O que é indulgência? É a venda de um sacramento da igreja. Então, por exemplo, a pessoa queria lá se confessar e ter o perdão de Deus. E dentro da crença da religião, quem pode fazer isso é o padre lá, né? No caso aqui, quando a gente fala da Igreja Católica, que era a religião predominante lá na Europa. E aí o padre ele cobrava altíssimo por isso, né? É o que está sendo representado aqui. A pessoa lá pensando que está se livrando dos seus pecados e o padre aqui representando a religião está mais preocupado com o dinheiro que vai receber. Uma outra prática que não era feita correta na igreja era a venda de relíquias sagradas, que muitas vezes eram até falsas. Eram objetos sagrados que eles colocavam lá, por exemplo, que era um objeto pertencente a Jesus, colocava lá um objeto importante do cristianismo, e eles vendiam para as pessoas. Muitas vezes esses objetos eram até falsos e vendia também para conseguir um lucro, para conseguir um valor excessivo em cima disso. Alguns padres, alguns monges, eles eram envolvidos em escândalos amorosos ou apareciam bêbados, embriagados. E também existia a prática da usura, que era algo condenado pela igreja, que é a questão dos juros. Então, isso daqui, ó, para vocês entenderem. Naquela época, a igreja fazia tudo isso pensando no lucro que ia receber, pensando no dinheiro que ia receber, mas ao mesmo tempo a igreja pregava um discurso de que era errado você conseguir um dinheiro em cima das outras pessoas. Então ela fazia aquilo que ela achava que era errado. Por isso que a gente chama de corrupção, porque a igreja aqui está tendo uma atitude contrária ao que ela mesma pregava. Alguém tem alguma dúvida sobre isso ou quer falar alguma coisa? Posso continuar? Essas pessoas que ficavam tirando lucro em cima das outras, elas pregavam uma coisa, sendo que elas mesmas estavam fazendo. Pois é, para você ver como era contraditório, né? Então vamos continuar aqui. Como que aconteceu, então, a tal da Reforma Protestante? Para a gente entender melhor, vamos nos localizar aqui em tempo e espaço. Quando que aconteceu a Reforma Protestante? Foi em 1517, iniciou na Alemanha,
no país da Alemanha. Naquele período, a Alemanha ainda não era uma nação unificada, então ainda não era um país, eram reinos, né, que existiam na Alemanha. E como que aconteceu? Um monge que pertencia à própria Igreja Católica, pertencia lá à religião católica, ele percebendo coisas erradas que a igreja vinha fazendo e ele discordava dessas práticas, ele se opôs, ele protestou, ele foi contra. Então, quando eu perguntei para vocês lá no início o que era protesto, vocês falaram sobre isso, que era você discutir ou discordar de alguma coisa, né? Mostrar que você não era concordava com aquilo que era feito. E foi isso que ele fez. E ele fez, e aí, por ele não concordar com essa situação, ele propôs mudança. Por isso que é reforma, uma transformação, uma mudança. Quem foi esse cara? É esse carinha aqui, ó. O nome dele é Martinho Lutero. E o que ele fez para ele mostrar essa indignação dele, esse protesto? Ele redigiu, ele escreveu 95 teses, são como se fossem 95 ideias, e ele apresentou essas 95 teses de uma maneira que ficasse público, que todo mundo tivesse acesso, que todo mundo pudesse ver. E aí ele pegou essas 95 teses, ó, ele tá com um martelinho aqui na mão. Ele pregou essas 95 ideias dele na porta da igreja. Pode parecer pra gente algo assim, sem muita importância, mas naquela época foi um protesto muito escandaloso, porque ele teve coragem de mostrar que era contra a igreja, mesmo eles pertencendo àquela igreja, e ele ainda fez isso colocando ali na porta da igreja para todo mundo ver. Vocês entendem como que essa ação dele foi uma ação importante? Fica claro isso para vocês? Tipo, também alguma coisa da igreja, ele só ia ver os cultos, etc. Não, ele era um monge, ele era como se fosse um padre da igreja. Ah, tá. Entendeu? Aí ele viu esse tipo de coisa e ficou revoltado. Isso mesmo. E essa ação dele teve consequências, né? Vamos ver aqui quais foram. Eu falei aqui para vocês que o nome dele, ó, era Martinho Lutero. Aí, gente, ele desenvolveu um segmento da religião que recebeu o nome dele. Então, ó, de Lutero passou a ser luterânia, né? Aqui é o luteranismo. Vamos entender o que é essa parte. Olha só, ele teve apoio das classes ricas, então Lutero teve apoio das classes ricas para conseguir divulgar a doutrina, conseguir divulgar a ideia religiosa que ele inaugurou ali na Alemanha. Porque com essas 95 teses, não é que ele abandonou a igreja e ele abandonou a religião, a crença. Ele continuou sendo uma pessoa cristã, só que agora não mais uma pessoa cristã da Igreja Católica. Ele inaugurou como se fosse uma nova religião. Uma religião também baseada no cristianismo, que também acreditava em Jesus Cristo, mas uma religião que não praticaria aquelas atitudes que ele condenou da própria Igreja Católica. Ele foi excomungado, essa palavra aqui significa que ele foi expulso da igreja. Então, o Papa, que da igreja naquela época, o expulsou da igreja e queimou, olha só, aqui representando, queimou publicamente, então foi numa praça pública e queimou, o Lutero fez isso, tá? Não foi o Papa, ele queimou, o Lutero queimou em praça pública o documento onde mostrava que ele tinha sido expulso da igreja. E a partir daí, ele passou a difundir, ele passou a pregar a nova doutrina dele. Professora, pode falar? Essa doutrina foi a igreja evangélica? Sim, você vai ver que vai chegar nessa parte. Pode esperar aí um pouquinho, tá antecipando a história, mas é isso mesmo, Caio, você tá entendendo.
disso daí que o Caio falou, né, da igreja evangélica. Hoje em dia não existe mais somente uma igreja cristã, não existe mais só uma igreja, o cristianismo não está mais restrito à igreja católica. Você pode ser cristão, você pode seguir uma religião que acredita em Jesus Cristo, mas sendo de outra religião. E essas outras religiões, elas nasceram a partir daqui, desse movimento de Lutero. Um outro exemplo dessas religiões é essa outra aqui que a gente vai ver o nome, ó, Calvinismo. Lembra que a religião luterana veio de Lutero? Essa religião calvinismo vai vir de um cara chamado João Calvino. Então a gente tinha falado de Lutero lá na Alemanha e agora aqui o Calvino, ele era um sacerdote da França, né, francês. Ele se converteu para o luteranismo e a partir dessa conversão ele também começou a difundir outras doutrinas. Então começaram a sair aí a surgir novas religiões. E o calvinismo, ele recebeu o apoio da burguesia comercial. Então, antes a gente viu o Lutero recebeu apoio da classe rica, provavelmente ali dos nobres. E o Calvino, ele recebeu apoio da burguesia. E por que a burguesia apoiou ele? Olha só, porque a burguesia, ela desejava, ela queria que existisse alguma doutrina, alguma ética religiosa que justificasse o lucro máximo. Lucro. O que é lucro mesmo, gente? Dinheiro. Lembra que a Igreja Católica condenava as pessoas receberem o lucro, que eram os juros? Que o Roger falou assim: é estranho a igreja condenar o recebimento do lucro, né? Sendo que ela mesma pratica isso. E essa religião aqui, nascida do calvinismo, era uma religião que já achava certo a pessoa conseguir o lucro, desde que fosse uma maneira justa. Então, isso daqui foi importante para a burguesia, porque afinal de contas a burguesia trabalhava com o quê? Quem lembra? Isso era coisa né, quando tava ocorrendo, tipo, aquela caminhada lá para chegar naquele lugar, eles aproveitaram para vender as coisas. Isso, você lembrou lá da origem da burguesia, quando eles estavam indo para as cruzadas e começaram a surgir os comércios nos burgos. Isso mesmo, a burguesia, então, mesmo depois das cruzadas, a burguesia continuou crescendo e crescendo com esse trabalho aqui dos comércios. Continuando aqui falando do calvinismo, né? Então ele atendia aos interesses da burguesia e por causa disso ajudou a desenvolver a doutrina dessa religião calvinista nos países onde principalmente havia um comércio já bem desenvolvido, onde já tinha bastante comércio. Exemplo desses países: França, Escócia, Holanda. Uma próxima vez que a gente tiver uma aula mostrando o mapa, a gente vai olhar e vai localizar aqui esses países e a gente já sabe que todos esses daqui ficam na Europa. Então, todas essas mudanças estão acontecendo no continente europeu. Aí, gente, para quem estava aí já com um pouquinho de sono da aula de história, presta atenção que o negócio agora vai virar um pouco novela. Dessas religiões novas aí que surgiram, tem mais uma, que é a religião anglicana. Então a gente já viu uma na Alemanha, uma na França que se difundiu em outros países, e agora essa daqui que surgiu em 1534 na Inglaterra. O surgimento dessa religião foi de um jeito mais engraçado que vocês puderem imaginar. Um rei, esse cara aqui, Henrique VIII, ele era casado com uma mulher lá, a rainha, e ele não era muito fiel à esposa, tá? Por isso que eu tô falando que parece novela. Ele tinha diversas amantes. E uma das amantes dele era uma amante assim com quem ele queria casar. Porque, como ele tinha diversas amantes, ele tinha diversos filhos por aí. Mas ele não conseguiu ter filho com a esposa dele, com a rainha mesmo com quem ele era casado. E ele queria que ele tivesse um filho que não fosse um filho
que não seria tornado rei depois. Porque, assim, por mais que ele tivesse vários filhos por aí, não eram filhos dentro do casamento. Então, ele queria se divorciar para ele conseguir casar com a amante e ele conseguir ter um filho com a amante, olha só. E aí, esse filho seria o herdeiro dele. Só que, naquela época, a igreja não aprovava o divórcio. Então, o Papa negou o pedido dele de divórcio. Aí, o que ele fez? Como já estava surgindo várias religiões novas aí pela Europa, ele decidiu, então eu vou criar uma religião minha. E aí, por causa disso, só porque ele queria se divorciar com a esposa, que ele criou uma nova religião. E aí, como ele era o rei da Inglaterra, ele instituiu que todo mundo da Inglaterra deveria seguir a religião dele, que se tornou aqui a religião anglicana. Para terminar aí rapidinho a novela, ele casa com a amante, depois ele acha que a amante, né, que agora é a esposa, tá traindo ele e ele mata a nova esposa. Simples assim. E aí ele saiu casando de novo várias vezes, tá? Se eu não me engano, ele teve umas 5 esposas. Depois dá até para pesquisar. O resultado disso foi que ele criou uma nova religião, que foi a religião anglicana. Todo mundo do Estado inglês, Estado com letra maiúscula é o que mesmo? País, isso mesmo. Então, todo mundo do país da Inglaterra teve que seguir a religião nova, por mais que você não quisesse, talvez a pessoa quisesse continuar no catolicismo ou qualquer outra religião, não, foi obrigada a seguir a religião anglicana. E a religião anglicana acabou não sendo tão diferente das celebrações católicas. Mas agora, quem é que comandava ali essa religião era o rei. Então, o rei ele passou a ser o chefe da religião também. Então, não ia ser o papa. Aqui na religião anglicana, quem é o chefe é o próprio rei. E esse decreto, né, de que ele seria o chefe da religião, foi registrado nesse documento que a gente chama de Ato da Supremacia. Então, supremacia está relacionada ao poder, porque além desse rei, eles ter o poder do Estado, o poder do país, da política, do governo, ele também tinha nas mãos dele o poder da religião. Sobre tudo isso daqui, alguém tem dúvida? Professora, eu não tenho dúvida, mas só uma pergunta para saber. Já nessa época, assassinato era proibido, não era? Então, sim. Aí depois, com essa religião, começou a ser mais meio que pode assassinar ou coisa assim. Você vai ver que sim, tá, Duda? Você vai olhar, mas não é por alguns critérios que eles definiram. Você vai ver aqui, que a gente já vai falar sobre isso. Qual é a importância, então, da gente estudar a Reforma Protestante, né? Por que a gente estuda isso? Eu tinha acabado de falar sobre assassinato, né? Se as pessoas podiam, então, depois matar uma ou outra. A gente tá vendo aqui uma cena dessa loucura toda acontecendo. Vamos entender aqui o porquê. A Reforma Protestante, ela é importante para a gente estudar, principalmente por conta do cristianismo, que é uma religião que foi bastante influente e muitas vezes ainda é na sociedade. Por que a Reforma Protestante é importante ali com o cristianismo? Porque ela chamou atenção para algumas verdades da igreja e algumas práticas que a igreja não estava fazendo, que eram as práticas ditas lá na Bíblia. Então, quando a gente falou da prensa, da gráfica, né, da impressão da Bíblia, acabou deixando mais acessível para a população e a população começou a perceber que muitas coisas que eram ditas na Bíblia não eram feitas pela igreja. Então, isso daí levou à Reforma Protestante, né? Só que a Igreja Católica também não ia ficar calada frente a tudo isso. Então, por isso que houve também a Contra-Reforma. Então, se houve a reforma religiosa, a reforma protestante, houve uma resposta da Igreja Católica que a gente chama de Contra-Reforma. Vamos explicar aqui rapidinho o que é a Contra-Reforma religiosa.
A Contra-Reforma foi um movimento de reação à reforma protestante, por isso que eu falo que foi uma resposta. A Igreja Católica ela utilizou meios violentos, então a Duda tinha perguntado sobre assassinato, então tem aqui, ó. A Igreja utilizou meios violentos contra os protestantes, né? E também utilizou algumas estratégias um pouco menos violentas, né, mais pensadas para tentar manter os seus fiéis. Tá terminando já, tá, gente? Sobre as ações da Igreja Católica pós a Reforma. O que a Igreja fez? A gente vai ver as duas coisas, a reação violenta e a reação estratégica, a reação pensada. A violência, violência nem sempre está relacionado a dor física, tá? O assassinato pode ser algo também moral. Então, uma coisa que muitas pessoas não gostaram é que elas foram expulsas da igreja. Então, algumas pessoas, até mesmo que eram padres, né? Eles foram expulsos da igreja. A igreja mandou queimar livros. Então, lembra que a gente falou que o importante da prensa gráfica era as pessoas terem acesso ao conhecimento? A igreja não estava gostando disso, das pessoas terem acesso ao conhecimento, então mandava queimar livros e fez até mesmo uma lista de livros proibidos, que era chamado de index. E criou também, olha só, um tribunal que chama o Tribunal da Santa Inquisição, criado aqui nesse ano, para julgar as pessoas que eles chamavam de hereges. Hereges eram pessoas que eles consideravam pecadores, pessoas contra as ações da Igreja Católica. Vocês já ouviram falar em algum momento sobre queimar as bruxas? Alguém já ouviu falar sobre isso? Já. Né? A Igreja Católica... A Igreja Católica, nesse período, ela tentava colocar coisas na cabeça das pessoas, falando que aquela pessoa que estava seguindo aquela outra religião era uma pessoa que estava envolvida com alguma coisa, por exemplo, de bruxaria, de magia negra, e colocava essas ideias. Ah, professora, isso é verdade? Não é verdade que essas coisas aconteciam, mas é verdade que a igreja falava que isso existia. Então, aqui eu não vou discutir religião com vocês, qual é a religião mais correta ou qual não é. Lembra que a gente está falando sobre uma aula de história, então eu estou contando para vocês um passado, alguma coisa que aconteceu. Então, aqui não é para a gente discutir qual religião é melhor ou não, mas é para a gente entender o porquê que essas atitudes que a igreja teve influenciaram a sociedade. Então, eles tinham essas atitudes e com essas atitudes a igreja acabou perdendo mais fiéis ainda. E aí foi onde a igreja tentou algumas ações mais estratégicas para tentar manter os seus fiéis. Aí a igreja foi pensar um pouquinho melhor. A igreja construiu uma ordem de padres chamados de padres jesuítas. Presta bastante atenção que a gente vai começar a estudar um pouco mais sobre a história do Brasil e a gente vai falar sobre eles. E esses padres, eles tinham como missão ir para diversos lugares no mundo, aqui no Brasil, aqui na América, na Ásia, esses novos continentes que estão sendo descobertos, e levar a doutrina da fé católica. Houve uma reunião da igreja que eles chamaram de concílio, isso significa reunião, um concílio de Trento, é o nome dessa reunião, em 1545 a 1563, para discutir o que a igreja ia fazer de diferente. Então, vocês lembram que o Lutero ele tinha apresentado 95 ideias para a igreja mudar? A igreja depois ela sentou, pensou, refletiu e realmente mudou algumas atitudes. Não tudo, mas mudou algumas atitudes, como por exemplo, parou com a venda das indulgências, né? Buscou promover a moralidade, então parou com aquelas histórias tentou evitar, tá bom? Não quer dizer que parou com tudo de uma vez. Dos padres envolvidos em casos amorosos, embriaguez, ficar tentando ganhar dinheiro em cima da população. Então a igreja passou a ter uma fiscalização melhor em cima disso tudo.
Aí, gente, umas coisas aqui que eu acho que vocês já ouviram falar. Essas cenas aqui são algumas cenas de tortura. Então, quando eu falei para vocês aqui, ó, do Tribunal da Santa Inquisição, esse tribunal julgava as pessoas, aqui, ó, é um exemplo do tribunal. E se a pessoa era acusada como culpada, isso a igreja fazendo, levava essa pessoa para uma tortura, ou queimava viva, aqui amarrando a pessoa para poder queimar, ou se não usava algum instrumento de tortura para poder causar dor na pessoa. Professora, é verdade que nessa época aí as criancinhas, tipo, quando ela tinha algum problema ou coisa assim, elas eram mortas? Era autista ou coisa assim. Ah, tá. Por exemplo, se a pessoa nascesse com uma necessidade especial, né? Assim, ô Duda, isso varia bastante de cultura para cultura, tá bom? Depende muito do lugar, do país. A gente vai estudar mais para frente, eu vou mostrar para vocês, até mesmo aqui no Brasil, algumas culturas nativas de indígenas que tinham essas atitudes. Muitas vezes porque achava que aquilo era o certo. Então, para a gente ter ideia de como aquilo que a gente acha que é certo pode mudar no decorrer da história, passando por algumas transformações. Alguém tem alguma dúvida? E mais uma coisinha aqui para eu explicar para vocês, tá? Alguns alunos devem se perguntar assim, nossa, mas por que a Igreja Católica teve todas essas atitudes erradas que causaram tudo isso, né? Quando a gente estava estudando lá a Idade Média, na Idade Média, muitas pessoas que iriam para, sei lá, se tornar um padre, se tornar um monge, seguir uma parte dentro da religião, às vezes ela não ia por vocação. Não porque ela queria, porque ela sentia que aquela era a vontade dela, não era tipo o projeto de vida dela, entendeu? Muitas pessoas iam para essa instituição religiosa porque a família determinou. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Só um minutinho, tá, João? Às vezes a pessoa fazia assim: tinha lá uma família rica, muitas vezes, tinha vários filhos, e aí determinava: eu quero que esse meu filho aqui seja padre. E às vezes a pessoa nem queria ser padre, entendeu? Mas ela era obrigada ali pela família a seguir essa ação. E aí muitas pessoas entraram para a religião sem ter vontade de estar lá. E por conta disso, não que seja só isso o motivo, mas um dos motivos de várias pessoas de dentro da igreja começarem a fazer coisas erradas que iam contra o que a própria igreja falava era isso, porque estavam lá sem vocação, estavam lá sem vontade, entendeu? Então, assim, junta tudo isso, passa muitos anos, vê todo aquele poder, todo aquele dinheiro que a igreja tinha, e muitas pessoas começam a fazer essas coisas erradas, essas atitudes corruptas.